Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Simone Lozano, assessora de Relações Institucionais do Cindy Loja São Paulo. Serei hoje a mediadora da live, junto com nossos convidados. Seja bem-vinda, Vaneide Tito, assessora contábil do Cindy Loja São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, Eliane Rios, da ISO Saúde. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, bem-vindos. Seja bem-vindo, Elton Moraes, da ISO Saúde. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Elton, tá mudo o seu som. Mas ele está ativado aqui. Agora sim. Tá bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Nossa, tomei um susto agora. A Eliane e o Elton são especialistas da área de saúde e segurança do trabalho. Obrigado a todos por aceitarem o nosso convite. Eu gostaria de lembrar que, no caso de dúvidas, de perguntas, é só escrever no nosso chat que, durante a apresentação, nós vamos respondendo e tirando todas as suas dúvidas, ok? Eu também gostaria de lembrá-los de preencher o formulário, que o link consta na descrição aí abaixo do vídeo do YouTube, ok? Essa pesquisa é muito importante para a gente, então, por favor, não esqueçam de preencher. O tema de hoje é extremamente importante. Os impactos da não atualização de dados do E-Social. Essa live abordará assuntos cruciais sobre o portal do E-Social. Quem vai iniciar essa apresentação, essa explicação, é a nossa convidada Vaneide Tito. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente iniciar. Vaneide, fica à vontade, pode iniciar. Olá, é um prazer tê-los conosco aqui novamente a mais uma live do Cindy Lojas versus ISO Saúde, né? Essa parceria que já vem há um tempinho para vocês, né? Bom, o E-Social pode não ser muita novidade, né, para todo mundo, mas o objetivo do E-Social é unificar o envio das informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Então, ao longo desses últimos anos, foram feitos vários ajustes. Em 2020, implantou-se, né, um sistema unificado do E-Social, onde foi feita redução de vários eventos, para que pudesse ficar mais tranquilo, né, para que todas essas informações pudessem ser levadas tanto para o governo como para as empresas e também o acesso aos empregados, né? E não menos importante, em 2021, em 2022, entrou os eventos de SST. E por que esse evento até que se demorou um pouquinho, né? Porque no início do E-Social foi implantado um cronograma. E dentro desse cronograma tinha-se várias fases. E o SST era uma das fases que já era para ter sido implantada há uns 2 anos atrás. Mas devido a ajustes, né, porque não se idealizou da forma como ele deveria. Então, foi sendo adiado e adiou-se por muitas vezes para que agora pudesse atender, né? No começo parecia um bicho-papão, as empresas ficaram desesperadas. Ai, mas como que vai ser isso? Como a gente vai mandar essas informações para a gente também? Ficamos assim um pouco sem saber por onde começar, né? Aí tivemos que ir atrás das informações para poder entender um todo, e hoje está muito claro por que tanta adequação, né? Essas informações, elas precisam chegar ao sistema do governo de forma correta, para que, através dessas informações, sejam adotadas algumas medidas. Principalmente para levar benefícios aos empregados, né? E em relação à parte da empresa também, ter a segurança de que o que ela está sendo transmitido está de forma correta. Tanto a parte cadastral como a parte de benefícios mesmo, né? E esses eventos de SST,
eles são importantes porque eles vão levar, né, tanto a melhoria como a agilidade, qualidade nas transmissões dos serviços prestados, e reduzindo, muitas vezes, uma parte burocrática, porque o que é o e-social, né? Por que ele veio? Ele veio realmente para simplificar o cumprimento das obrigações acessórias. Antigamente, nós tínhamos várias obrigações acessórias. Os contadores que estão aqui, os meus colegas, né, bem sabem quantas obrigações acessórias eles tinham que entregar por mês, anualmente, fora o dia a dia, né, que já é corrido. Então, o e-social ele veio para reduzir essas obrigações, e eliminando assim as redundâncias das informações prestadas. Por exemplo, nós tínhamos antes o CAGED. O CAGED, quando você admitia ou demitia um funcionário, você tinha que mandar a informação para o governo. E aí depois você tinha a RAIS. A RAIS, ela levava as informações do ano anterior. Então já eram informações passadas que já nem importava muito para você para uma tomada de decisão, né? Então, assim, a gente acabava fazendo transmitindo, né, a palavra, muitas informações ao governo, da mesma coisa em tempos diferentes, eu vejo, como era o caso da RAIS e CAGED. Claro que existem outros sistemas que vão ser alimentados, como o do Ministério do Trabalho. Então, essas informações passaram a ser em tempo real. Porque se hoje, por exemplo, eu admito um funcionário, aí eu tenho o prazo, tem lá o meu cronograma que eu tenho que enviar essa informação. Ao enviar essa informação, já alimentou a base do Ministério do Trabalho. Então, ele já sabe, em tempo real, quantos admitidos e demitidos tivemos nesse mês de outubro, ou de setembro, no caso. Porque as informações do mês anterior são sempre no mês seguinte, né? Então, isso ajudou muito para, inclusive, as pessoas terem benefícios, né? Nós aqui cuidamos da aposentadoria e benefícios das empresas, e, por exemplo, eu já aposentei pessoas online, bem dizer. Eu entrei no sistema, fiz o pedido, antes mesmo de desligar a ligação, a pessoa estava aposentada. Por que isso? Porque a base está correta. Então, as informações foram transmitidas de forma correta. Então, na hora que você acessa lá, está tudo certinho. A Maria, o João já alcançou lá o seu tempo, né? Suado, muitas vezes de trabalho, de contribuição, muitos anos de luta, né? E se aposentou. Hoje já tem o direito. Então, todas essas implantações, essas modificações, veio para isso, veio para nos ajudar nesse ponto, de trazer essas informações em tempo real, onde as empresas pudessem ter mais segurança de que o que estava sendo enviado de fato está correto. Bom, então voltando aqui aos eventos de SST, agora o Elton vai poder explicar um pouquinho mais como é cada evento desses que foi já implantado e está em vigor desde janeiro. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Dando sequência aqui nas informações de SST, vamos bem dizer, o e-social não é um sistema novo, né? Ele já é um sistema, vamos dizer, já é um novo velho sistema, né? Porque ele já foi adiado diversas vezes, foi um projeto lá idealizado primeiramente pela Receita Federal, para unificar as informações da Receita, Ministério do Trabalho, INSS, Caixa Econômica. E, na verdade, ele não está trazendo, né, referente à saúde e medicina do trabalho, ele não está trazendo nada de novidade. É algo que as empresas já faziam anteriormente, que seria, no caso, o quê? A comunicação de acidente do trabalho, no caso de se acontecesse, ocorresse algum acidente do trabalho, a empresa teria que emitir a CAT. O S2220 são o monitoramento da saúde do trabalhador, que seria o quê? Os exames médicos, que já eram pedidos anteriormente através do PCMSO, através da NR7. O 2240 nada mais é que as condições ambientais, né? Que seria o monitoramento
das exposições dos trabalhadores a possíveis riscos ambientais, que já eram pedido através do LTCAT, né? A princípio, o E-Social ele veio englobando a legislação previdenciária e trabalhista, né? Depois de um certo questionamento de algumas partes, ele foi bem reduzido. Então, ele ficou reduzido simplesmente à parte previdenciária, no que se diz respeito às condições ambientais, né? Então, é uma unificação de informações de algo que já era obrigatório anteriormente, porém, gerava muito, vamos se dizer, muito papel, né? Você tinha que preencher um formulário para a CAT, você tinha que preencher exames médicos ASO, você tinha que fazer um laudo e imprimir ele para poder possíveis preenchimentos de PPP, para fiscalizações. Então, hoje, a quantidade de papel diminui por causa do E-Social, porque as informações vão tudo englobar naquele sistema do governo, né, que a gente está tendo acesso agora, e já entrou em vigor já desde o começo do ano, e as empresas, a gente aconselha que as empresas não deixem para a última hora para poder estar se adequando, né? Para se adequar o mais breve possível. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Como eu vinha dito, esse evento 2210 nada mais é que a comunicação de acidente do trabalho. Quando que ela vai ser emitida? Quando que ela era emitida? Somente quando acontecesse algum acidente do trabalho, né? Você teria 24 horas, né, para você poder emitir essa comunicação de acidente do trabalho, e continua da mesma forma. A única diferença é que agora você não vai precisar entrar na CAT Web e preencher todos os requisitos lá, todas as informações do acidente. Você já vai fazer isso pelo sistema do E-Social. Você vai ter um sistema, ou dependendo da medicina que a empresa tiver, né, o contrato, ou a própria empresa, se ela tiver essa expertise de poder preencher o sistema do E-Social online pelo governo, o que não é muito aconselhável porque tem muitas coisas técnicas, mas esse preenchimento vai ser realizado no sistema da medicina, e já vai ser enviado automaticamente para o sistema do E-Social. O E-Social vai verificar e já vai retornar um código, né, informando que o envio foi realizado de forma correta, né? Então, hoje você não precisa entrar no CAT Web, ele não está mais disponível no CAT Web. Quando acontece um acidente, você não entra mais no CAT Web, você tem que reportar as informações para a sua medicina contratada, ela vai passar essas informações para o sistema, que já vai enviar diretamente para o E-Social. Esse CAT Web, muitas vezes, ele ficava fora do ar, né? Ele dava muito problema. Então, com o E-Social, até essa parte aí melhorou. Ele só vai ser emitido quando? Só quando houver um acidente, né? 24 horas após o acidente, e em caso de morte, tem que ser feito de forma imediata, né? Esse é como eu havia dito antes. Não é uma coisa nova, só mudou a forma de você informar, né? Mas não é algo novo, né? O S2210 é a CAT, simplesmente. O ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, é o nosso evento aí, S2220. São os exames que já são pedidos desde a década de 90, quando foi instituído o PCMSO, né, o Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você tem a obrigatoriedade, né, de quando você contratar um trabalhador, você tem que fazer o exame admissional dele, depois de uma periodicidade que é estipulada em norma e no próprio PCMSO da empresa, você tem que refazer os exames periódicos. Se houver uma mudança de função, que hoje mudança de riscos ocupacionais, você tem que fazer o exame de mudança de riscos, o antigo mudança de função. Se houver uma demissão, você tem que fazer a demissão.
Se houver os exames complementares, você tem que fazer os complementares. Isso depende muito do que está estipulado no programa de controle médico da empresa, né? Só que são coisas que já eram pedido antigamente. Hoje, a empresa ela vai fazer o exame e ele já vai enviar para o sistema do e-social. O e-social vai verificar e vai enviar um código dizendo que o envio está ok. Então, não é nada novo, só a forma de informar que mudou um pouco, que agora tem um sistema automatizado que unifica todas as informações, né? Não vai precisar ter você ir atrás do arquivo quando necessário de um atestado que já foi feito, um demissional de alguém, não vai precisar você estar vasculhando um arquivo morto da sua empresa para ir atrás daquele ASO que foi emitido e tal, porque o sistema lá do e-social já vai estar informado, entendeu? Então vai ser informações em tempo real. A empresa que já tem o hábito de fazer é, é, essa questão de saúde e medicina do trabalho, já tem o hábito de fazer de forma correta, como pedem as normas regulamentadoras, as instruções normativas, acredito eu que ela não vai ter dificuldade nenhuma, né? Acredito eu que ela não vai ter dificuldade nenhuma, porque ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez. O difícil são empresas que não seguem o que a legislação pede, e aí vai ter que se adequar, porque aí o e-social ele vai ter a informação para poder consultar, né? O e-social é como se fosse um guarda-roupa. Vamos colocar um exemplo aqui, um guarda-roupa. Ele está lá com todos os seus eventos, com todos os seus itens. E aí, o dia que ele quiser, que os órgãos fiscalizadores quiserem acessar, ele vai lá naquele guarda-roupa, vai abrir e vai verificar se aquilo ali está ali. É mais ou menos como funciona o e-social. Ele vai estar com as informações da empresa lá. Quando, por algum motivo, os órgãos fiscalizadores quiserem verificar alguma informação, ele vai acessar o e-social e vai verificar se a empresa está andando nos conformes. O S2240. Esse é um dos eventos que o pessoal tem gerado mais dúvidas, assim, né? Como eu havia dito lá no início, no começo do projeto do e-social, englobava as duas legislações, né? A previdenciária e a trabalhista. E a trabalhista, ela tem outros requisitos. Você englobaria o antigo PPRA, você englobaria lá, riscos de acidentes, riscos ergonômicos, treinamentos de CIPA, diversos treinamentos que em todas as NRs elas pedem, né? E depois de um tempo, com a conversa das partes empresariais, da parte do governo, do pessoal que elabora o e-social, entrou num consenso de retirar essa parte de riscos ambientais, essa parte trabalhista, e focar na parte previdenciária, né? Que seria basicamente as informações contidas no LTCAT, né? Pode voltar para mim? Isso, são basicamente as informações ambientais do LTCAT. O LTCAT, ele é um laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que ele tem o fator previdenciário, né? Ele é o fator previdenciário. Ele é utilizado para quê? Para analisar e verificar se as atividades dos trabalhadores realizadas na empresa, elas geram um direito à aposentadoria especial, né? É simplesmente para isso. O LTCAT não é feito para verificar ergonomia, não é feito para verificar insalubridade, que muitas pessoas elas confundem, né? O LTCAT ele é feito para verificar o direito ou não da aposentadoria especial, após a avaliação da atividade realizada. Como é que você vai verificar se dá direito ou não à aposentadoria especial? Você tem no anexo 4 do decreto 3048, que tem uns agentes que são listados, né, lá naquele decreto. E aí você vai ter que analisar na empresa se as atividades executadas na empresa geram exposição àqueles agentes que estão no anexo 4 do decreto 3048.
Se a exposição for presente, não tiver equipamentos de proteções, tiver totalmente exposto, algumas terão limites de tolerância. Se tiver ultrapassado o limite de tolerância, ele vai gerar um direito à aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, ela vai ser, o percentual dela vai depender da exposição e do código GFIP, que vai ser gerado, informado no LTCAT. Esse código pode ser 0, né, quando não há exposição, pode ser o código 1, que ele vai de 0 até o 8, mas os mais presentes são de 0 até 4. Então, o 0, se não há exposição, o 1, houve exposição em algum momento, porém não é mais exposto, e o 2, o 3, acho que eu me enganei aqui, o 0 não há exposição, o 1 houve exposição, porém ele não está mais exposto, o 3 há uma exposição presente, e o 4 também. Cada item desse GFIP, ele tem um determinado tempo de exposição para poder ter esse direito à aposentadoria especial, né? Por exemplo, o código GFIP 4, se no LTCAT apontar que o funcionário está exposto ao agente nocivo que gera a GFIP 4, a empresa ela terá que recolher um percentual do financiamento da aposentadoria especial, que seria de 6% sobre o salário bruto daquele trabalhador. Então, são informações que você tem que colher, as empresas têm que colher do LTCAT. O que eu venho observando muitas vezes é que tem empresas que fazem o LTCAT e não tem informado no LTCAT o GFIP, não tem informado no LTCAT o percentual FAI, isso se houver exposição. Se não houver, tem que estar lá, não GFIP em branco, não tem ensejo ou aposentadoria especial, tem que estar informado isso no LTCAT. Por quê? Porque o LTCAT é o documento para a gente poder preencher o PPP físico e automaticamente o PPP eletrônico, que é o evento S2240. Então, no LTCAT tem essas informações. Eu tenho notado que alguns LTCATs não estão vindo com essas informações, e aí são entregues esses LTCATs para a empresa, né? A empresa ou contabilidade não sabe dessas informações e acaba que, sem querer, pode deixar de estar informando um tributo que a empresa deveria estar pagando. E lá na frente, quando houver uma fiscalização por parte dos órgãos do E-Social, eles podem verificar, o seu funcionário, a gente verificou aqui, ele está exposto a um ruído, estou dando um exemplo de ruído, a um ruído acima do limite de tolerância, porém, vocês não recolheram o financiamento da aposentadoria especial. Esse GFIP, o GFIP dele está 0, está em branco. Ele teria que ter a GFIP 4 e a empresa teria que pagar o percentual de 6% do FAI. Teria que tributar esse percentual. Eu tenho 3 perguntinhas aqui para você. Vou falar a primeira, tá? Sim. É da Sandra Freitas. O S2220, quem envia a contabilidade ou a empresa de medicina do trabalho? Quem é que envia? A contabilidade ou a empresa de medicina do trabalho? Por ser um evento de medicina, eu acredito que a medicina do trabalho ela terá mais facilidade de estar enviando, né? Só que a empresa em questão, que ela tem que verificar, acordar com a sua medicina, fazer lá o acordo, o contrato de trabalho e deixar isso já acordado, né? Já deixar isso bem esclarecido. O evento S2220, quem vai enviar vai ser a medicina. A contabilidade pode enviar? Pode, porém será mais complexo, né? Porque ela vai ter que pegar as informações que são geradas dos exames médicos lá da medicina para poder trazer para o sistema dela, informar e enviar para o E-Social. Então, acredito eu que, para facilitar a medicina do trabalho que a empresa contratar,
ela teria que estar enviando esse evento S2220. Seria mais fácil até. Ok. Pergunta da Damares Azevedo. Bom dia. O PPP é obrigatório entregar para o funcionário, mesmo que não esteja exposto a agentes? Então, o PPP é o seguinte. O PPP, é as informações do período laboral do trabalhador, entendeu? Vai estar as informações de todo o período que o trabalhador trabalhou naquela empresa, determinada empresa. Se ele trabalhou exposto a riscos ambientais, e eu destaco aqui, tem que ser os riscos que são vinculados no anexo 4 do decreto 3048. Se for riscos diferentes do que está no decreto, não precisa ser apontado, entendeu? Então, vai ter todo o histórico ali. Se ele trabalhou exposto a riscos ambientais, baseado nas informações do LTCAT, tem que estar informado no PPP. Se o PPP dele não tem riscos ambientais, isso quer dizer o quê? Que na avaliação ambiental do LTCAT não foi constatado exposição a risco nenhum. Então, não tem problema você enviar um PPP ou dar um PPP para um funcionário sem riscos ambientais, porque vai estar constatando exatamente que ele não estava exposto, entendeu? Então, não tem problema nenhum. O que tem problema, o que geraria um problema é, por exemplo, o funcionário trabalhar extremamente exposto a diversos riscos ambientais, isso está informado no LTCAT, e a empresa gerar um PPP dizendo que ele não está exposto a nada. Isso aí geraria um problema grave, e isso aí se enquadra até no Código Penal, né? Como falsidade ideológica. É crime isso. Agora, se a empresa fez os levantamentos ambientais daquele funcionário, constatou que não tem exposição nenhuma a agentes ambientais, não tem problema nenhum você gerar o PPP dele, porque realmente vai estar constando lá que ele não tem exposição a agentes nocivos, entendeu? Ok. Gilmar Guimarães. Esta aposentadoria especial só gera custo para a empresa ou para o empregado também paga algo a mais? Não. A aposentadoria especial, se constatar que o funcionário executando aquela função, ele tem o direito da aposentadoria especial, isso aí vai ser cobrado da empresa. A empresa ela vai pagar um valor dependendo da exposição, vamos dizer aqui, se der um GFIP 4, deu um GFIP 4, ruído, ele tem que trabalhar 25 anos exposto a esse ruído acima do limite, que vai gerar um financiamento de aposentadoria especial de 6% sobre o salário dele. Então, vai ser acrescido 6%. Ele vai pegar o salário do funcionário, vai acrescentar 6%. Essa diferença da porcentagem vai ser tributado e pago para a Previdência. A empresa terá que pagar para a Previdência, para que, quando der 25 anos de exposição desse funcionário, ele poder pleitear esse direito da aposentadoria especial, entendeu? Então, é pago para a Previdência, não é descontado do funcionário, é pago para a Previdência, para lá no futuro, quando ele for se aposentar, a Previdência dá esse direito de ele se aposentar, entendeu? Ok. O Ronil quer saber quem envia para o E-Social o LTCAT. É a empresa contratada? Quem envia. Então, o LTCAT, ele não vai ser enviado para o E-Social. A empresa contratada, no caso, a medicina contratada, ela vai pegar aquelas informações do LTCAT, dos riscos ambientais, EPIs e tal, descrição de atividades, vai alimentar o sistema e vai enviar automaticamente para o E-Social. E aí eu estou falando, essa é a forma que a gente trabalha, né? Claro que tem a forma manual de estar enviando os eventos de 2240. Só que aí você vai ter que entrar no site do governo, você vai ter que ter seu LTCAT em mãos e vai ter que ter uma proficiência ali técnica para poder estar alimentando o sistema de forma correta. Então, a gente sempre aconselha essa parte de saúde e medicina, a empresa entrar em contato com uma consultoria de saúde e medicina do trabalho, fazer as documentações que são pertinentes a isso,
que aí a medicina vai pegar as informações, vai alimentar o sistema e já vai enviar automaticamente todas as vezes que houver necessidade de enviar o evento. Porque você não vai ficar enviando o evento diariamente, mensalmente, semanalmente. Você só vai enviar quando houver a necessidade. Quando houver uma contratação de um novo funcionário, quando a empresa modificar de forma assim drástica as condições do ambiente, quando a empresa adquirir uma forma de trabalhar diferente que possa gerar novos riscos, e aí esse documento será atualizado e aí sim será enviado o evento novamente. Caso não houver mudanças, a empresa tem lá 3 funcionários, já enviou os eventos de admissão, não vai precisar ficar enviando o 2220, o 2240 todos os dias, todos os meses. Só quando houver mudanças ou novas contratações ou novos exames. Ok. Antônio dos Anjos Silva. Para o ano de 2022, ficou sendo obrigatório apenas o S2210. Os demais eventos são facultativos, sendo obrigatório a partir de 2023? Essa informação está correta? Então, não é que não era obrigatório, entendeu? O 2210, sim, era obrigatório você enviar. O 2220 e o 2240, o que eles fizeram? Eles deram um prazo até janeiro de 2023, que se a empresa não enviar, ela não vai ser autuada, né? Ela não vai ser multada, entendeu? Mas os envios, eles já podem ser feitos e, na minha opinião, já deve estar sendo feito para a empresa poder se habituar. O que a portaria quis dizer é o seguinte: vocês vão ter todo esse prazo para se adequar, só que a partir de janeiro de 2023, se você não tiver com os eventos alinhados e começar a enviar no período correto, você vai poder ser autuado e aí, através das fiscalizações, você pode ser multado. O que vai acontecer em 2022 é que você não vai ser multado, mas a exigência do envio, ela já é pedida, sim. Perfeito. José Romualdo Fernandes Júnior. Bom dia. Na NRME ou EPP, optante do Simples, está dispensado de PCMSO e PGR, no caso? Estaria dispensado de transmitir os laudos? O envio dos eventos do e-social, ele é obrigatório para qualquer tipo de empresa, né? Até porque se você é uma empresa que não possui riscos ambientais, você se enquadra aí no ME, EPP, você tem que enviar o evento no e-social informando que você não tem riscos ambientais, que é o código 0901001, se não me falha a memória. Então, de qualquer forma, você tem que enviar essa informação para o e-social, para a Previdência. O que acontece é o seguinte: a NR1, ela prevê o quê? Que empresa de pequeno porte e microempresas, grau de risco 1 e 2, que no seu levantamento prévio não forem identificados riscos químicos, físicos, biológicos, ela não tem obrigatoriedade de fazer o PGR, entendeu? Se a empresa, no levantamento prévio, já constatar algum tipo desses agentes, ela já é obrigatória a fazer. Ou a relação do PCMSO se enquadra na mesma questão. Empresas ME, EPP, grau de risco 1 e 2, que no levantamento prévio não identificarem riscos físico, químico, biológico e fatores ergonômicos, aí sim ela não é obrigada de enviar de fazer o PCMSO, que essa era a pergunta, né? Ok, Então, ela tem que ter uns requisitos para a empresa poder, para a empresa não fazer os programas. Na questão do e-social, mesmo ela se enquadrando em alguns requisitos, o envio da informação de ausência de exposição a riscos ambientais, ela é obrigatória. Mesmo a empresa não tendo exposição ou tendo exposição. De qualquer forma, tem que enviar para o e-social, pegar a informação e falar: essa empresa aqui, ela não possui exposição a riscos ambientais, tem ausência de exposições a riscos ambientais, conforme o decreto 3048, anexo 4.
Então, para enviar para o e-social, ela é obrigado. E desde que tem que seguir todo aquele parâmetro, ter as documentações, ter os exames, tudo certinho. Ok, mais uma pergunta do Carlos Gomes de Lima. Quais os riscos das empresas, mesmo sendo Simples Nacional, não ter os laudos exigidos por lei? Simples Nacional, alguém pode... É a Pode... microempresa e a empresa de pequeno porte. Elas são enquadradas no Simples. Tem a mesma informação que você acabou de dar. Isso, é a que eu acabei de É a mesma informar agora. resposta. Se a empresa ela é empresa de pequeno porte, o MEI, microempreendedor individual, ele já não é obrigado de fazer o PGR, entendeu? Porém, ele tem as fichas MEIs que ele tem que seguir. Naquelas fichas MEIs, se eu não me engano, deve ter umas 39 fichas MEIs. Ele vai ter que pegar essas fichas MEI, ver se a atividade que ele executa se enquadra naquelas fichas MEI. Se naquelas fichas MEI não tiver os riscos químicos, físico e biológico, conforme pede as legislações, aí sim ele não precisa estar informando, ou fazendo o PGR, ou fazendo o LTCAT. Porém, ele tem que informar para o e-social, para o evento S2240, que ele tem ausência de riscos ambientais. Então, ele tem que se basear nas fichas MEIs. Mas, detalhe, ele tem que ter, ele é MEI e ele tem que ter funcionário registrado, né? Ele tem que ter alguém registrado. Se ele mesmo executa, ele é a MEI, ele mesmo executa a atividade, ele não precisa estar fazendo esses envios, né? Essa é a questão referente ao e-social. E aí se você tem a obrigatoriedade e não envia, aí cai naquela questão que eu falei anteriormente. Pode ser analisado, fiscalizado e posteriormente pode ser autuado através de multa, nesse sentido. Né? Ok, último comentário aqui para a gente seguir com a apresentação. Nina Ragano. Aqui na empresa fazemos esses envios regularmente, pois no ano de 2022 não terá multa, mas em 2023 será multada. Então, estamos fazendo um teste para isso não ocorrer, ou seja, não ser multado. É exatamente isso, está corretíssima. Ela já está fazendo o processo de envio, quando chegar em 2023, elas já estão habituados e não vai ter problema. Está correto mesmo. Perfeito. Vamos continuar, Simone, então vou mudar o slide. Antes de mudar o slide, deixa eu complementar aqui. Até o que foi comentado aí por último, exatamente isso. Durante este ano que nós estamos atendendo as empresas, nós tivemos muitas dificuldades exatamente com essa adequação. Por isso que o Elton comentou que não deve deixar para a última hora começar o envio dessas informações. E o governo, quando ele diz que a microempresa, empresas de pequeno porte não tem que enviar os eventos, não foi observado o que o Elton disse. Qual o risco que essa empresa apresenta, né, para a profissão, né, que esses empregados têm, que não precisa ser analisado? O dono do empreendimento, ele muitas vezes não vai ter o conhecimento se, por exemplo, se a luz está adequada no ambiente de trabalho para que esse empregado permaneça cumprindo suas tarefas, né? Então, por isso que a medicina do trabalho, ela atua de forma preventiva. Ela atua para poder pontuar isso e depois de feito esses laudos é que pode se afirmar que a empresa não tem o risco. Então é um perigo muito grande não fazer essa medição, né? Esses laudos técnicos para identificar se o funcionário está ou não exposto. E como o Elton disse, até voltando um pouquinho em relação às aposentadorias especiais, como eu aqui sou especialista em aposentadorias, a gente vê muita coisa. Por exemplo, um homem que esteja prestando um serviço e está exposto a algum risco, essa empresa muitas vezes ela não sabe que ela precisa aumentar o percentual de recolhimento do INSS para custear essa aposentadoria futura. Um homem que esteja
trabalhando num ambiente com um risco alto, ele não pode executar essa tarefa por 35 anos, como é o previsto para se aposentar. Por isso que existem as aposentadorias especiais, para que essas pessoas possam se beneficiar de uma vida de trabalho exposto a risco, para que lá no futuro eles não ficam com a audição comprometida em 100%, porque muitas vezes, mesmo utilizando os equipamentos, eles correm o risco de perder a audição. Um exemplo, né, que eu estou dando aqui, de determinada função, seja no frio, no calor, as pessoas não podem ficar expostas uma vida inteira a riscos, executando aí seus trabalhos, né, por muitos anos além do que a capacidade, né, do corpo permite. Então, por isso que o Elton chamou a atenção. Outro ponto que eu quero complementar aqui em relação a recolhimentos dos impostos, o E-Social, as empresas acima de 78 milhões, quando começaram a enviar as informações para o E-Social, algumas foram autuadas. Por quê? Autuadas. Não tem se observado, às vezes, o percentual de risco a ser aplicado. Como é isso? Todo ano o governo solta, agora no mês de setembro, inclusive saiu, o risco que cada empresa tem conforme o CNAE e o FAP. Então, essa é uma obrigação que a empresa tem de verificar anualmente. Não pode esquecer, porque muitas vezes o teu CNAE, ela tem um risco 1 e ela mudou para o risco 2. E o FAP é a mesma coisa. Você pode estar classificado de acordo com o teu CNAE no percentual de 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, isso é importante que se observe anualmente, porque quando você coloca esses percentuais na tua folha de pagamento, é através dessa informação que vai gerar tua guia previdenciária para recolher se os percentuais são ou não onerados para uma futura aposentadoria especial. Então, isso é muito importante, as contabilidades, as empresas que têm sua contabilidade interna têm que observar isso anualmente para evitar que se tenha multas após o envio, e as coisas às vezes podem não acontecer de imediato. Uma empresa que foi autuada, ela tinha que pagar R$500 mil para a Receita Federal por ter recolhido erroneamente o percentual aí na folha de pagamento. E como essas informações são mensais, elas têm que estar sempre ajustadas de forma correta para evitar, então, essas multas. Simone, pode seguir. Se tiver alguma dúvida depois sobre isso, é só passando aqui, tá bom? Pode pôr o Simone? próximo, por favor, Simone. Só um minutinho, deu uma travada aqui. Simone, posso só fazer uma observação aqui? Pode. Inclusive, eu tenho uma pergunta: como enviar a ausência de riscos ambientais? Eu posso só fazer uma observação, depois a gente responde essa. Então, esse entrosamento entre a contabilidade e a medicina do trabalho, ele é extremamente importante, né? Porque, como a gente disse, o LTCAT ele vai informar o código de AGFIP, né? Desde que o funcionário esteja exposto a algum risco ambiental. Esse código da AGFIP, ele não é informado no evento S2240. Esse código da AGFIP, ele é informado no evento S1200, que é um evento que, creio eu, que quem envia é a contabilidade, entendeu? Então tem que ter esse entrosamento. A contabilidade tem que entrar em contato com a medicina da empresa e perguntar, você pode enviar o CLTCAT para eu poder saber sobre o código de AGFIP, se a empresa tem que pagar um percentual do FAI, se não tem. E aí esse código ele tem que ser informado no evento 1200, né? Porque muitas profissionais, até da SST, eles não têm esse hábito, né, de informar isso para contabilidades ou para a empresa. Eles simplesmente colocam no documento e não informam. Só que as pessoas que recebem o documento não têm esse conhecimento de que isso tem que ser informado. E é só para alertar aqui, o código GFIP, quando o funcionário é exposto a algum agente ambiental que gera um desses códigos, esse código tem que ser informado
No evento da contabilidade, né, de folha, evento S1200, através daquele código GFIP, vai verificar o percentual que a empresa tem que recolher para o financiamento da aposentadoria especial, né? Então é bom ficar atento nessa parte, que é bom ter um entrosamento entre contabilidade e a medicina do trabalho. Qual que era a pergunta? A outra pergunta? Antônio dos Anjos Silva, como enviar a ausência de riscos ambientais? Como enviar para o e-social? Eu imagino que sim. Como enviar a ausência de riscos ambientais? Eu acho que sim. Então, se for o envio para o e-social, seria da mesma forma do envio de quando a empresa possui riscos ambientais. A sua empresa ela vai ter uma medicina contratada. Essa medicina contratada vai ter os levantamentos técnicos, vai ter os levantamentos prévios, vai ter os LTCATs realizados na sua empresa, que vai constatar que você não possui riscos ambientais. Ela vai pegar essas informações, vai alimentar o sistema e vai enviar para o e-social, da mesma forma do que se quando a empresa tem os riscos ambientais. Então, é dessa forma que será feito o envio. Ok. Tem mais algumas perguntinhas? Vamos seguir um pouquinho adiante, senão a gente não consegue concluir a apresentação. Então, Pode falar. Como o Elton mencionou, né, nas apresentações anteriores, são 3 eventos, né, de SST, que é o 2210, o CAT, o 2220, os exames, e o 2240, que é a parte de riscos, né, o LTCAT. Esses 3 eventos, ele tem um prazo para envio. Então, as transmissões obrigatoriamente devem ocorrer até o dia 15 do mês seguinte. Por exemplo, nós estamos em mês de outubro, né? Então, todos os eventos que acontecerem dentro deste período de 1 a 31 de outubro precisam ser enviados obrigatoriamente até o dia 15 do mês de novembro. Aí, assim, sequencialmente. Pode passar, por favor. Da gestão e-social, existem algumas formas, sim, da transmissão dos eventos. Eu vou citar algumas e vou explicar também a que a gente utiliza, né? Então, como o Elton comentou lá no início, existe a possibilidade do empregador ou da contabilidade fazer o envio das informações dentro do próprio portal, isso via web. Então, entra lá no site e vai informar os dados que são referentes ao exame, riscos, tudo aquilo que precisa informar dos 3 eventos. Só que, assim, é manual, né? Então, é muito técnico, é um pouco complexo, então você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder lançar e não gerar inconsistência lá na frente. Existe também o formato interface, que é de integração entre sistemas, que é de folha com o SST ou de folha com o e-social, né? Esse é um outro formato de envio. Também o XML, que é o formato, na verdade, o XML é o formato aceito de arquivo para transmissão dos eventos, né? Algumas empresas, algumas medicinas trabalham transformando esses eventos num arquivo XML e entregando até para a empresa ficar responsável pela transmissão. E o formato mensageria, que é o que nós utilizamos, que é um procedimento que nós trabalhamos lá dentro do sistema, inserindo todas as informações referente risco, exame, né? A gente vai alimentar, parametrizar e fazer o envio das informações direto para o portal do e-social. A gente até faz uma analogia, né? Brinca que, nesse caso, a ISO funciona como se fosse um carteiro, né? Que pega as informações lá dentro do sistema e entrega diretamente lá no portal do e-social. Pode passar, por favor. Quando nós fechamos o contrato, né? Quando vocês fecham o contrato da prestação de serviços conosco, fecha essa parte de mensageria, um dos primeiros itens que nós solicitamos por e-mail é a planilha de cadastro. É um formato Excel, né, que lá vai conter colunas com as informações que nós consideramos, na verdade, o e-social considera obrigatória, que são os dados cadastrais, né, os dados da empresa, CNPJ da empresa, e os dados cadastrais dos funcionários,
de cada um, RG, data de nascimento, CPF, PIS, e também as informações profissionais. A matrícula e-social, né? Essa matrícula e-social é um código que depois que o responsável pelo RH, o próprio empregador, faz aquele primeiro cadastro do funcionário no portal e-social, é gerado um código. Essa é a matrícula e-social que deve ser informada para nós na planilha. A data de admissão, a data de admissão, às vezes as pessoas confundem, não é a data do exame médico admissional, é a data em que o funcionário está sendo registrado lá na carteira de trabalho. Então, também prestar bem atenção, porque essa data errada pode gerar problemas lá na frente. O setor e cargo, né, que é o departamento onde o funcionário atua, o cargo que ele exerce, da qual ele é registrado. O CBO, que é um Código Brasileiro de Ocupações, isso é universal, vamos dizer, então cada função tem um código mais específico que precisa ser informado, e a descrição detalhada das atividades desenvolvidas. Essa descrição tem que ser personalizada pelo empregador. O empregador vai lá, contratou um funcionário, por exemplo, ele é um vendedor, então tem que informar quais são as atribuições daquele funcionário lá dentro do ambiente de trabalho dele. O que ele faz? Ele abre a loja, ele acessa planilhas, faz controles, relatórios através de sistema, faz a venda presencial, faz a venda através do site. Então, tudo que ele faz lá durante o período de trabalho tem que ser informado nessa descrição detalhada. Pode passar, por favor. E a Vaneide vai explicar um pouquinho sobre a procuração eletrônica, porque quando nós fazemos o serviço de mensageria, a empresa precisa autorizar, e a autorização em forma dessa procuração. Vaneide, está sem som. Agora sim. A medicina, para que ela possa fazer o envio, né, dessas informações para o e-social, ela precisa receber da empresa a procuração eletrônica. Essa procuração eletrônica ela é feita pelo portal ECAC, então a empresa vai entrar lá com seu certificado digital, marcar os eventos de e-social para que a medicina consiga fazer essa transmissão. Quando a empresa contrata esse serviço da ISO Saúde, a gente já manda um passo a passo para que ela faça essa procuração para nós. Mas também, se tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição para orientar e até mesmo fazer passo a passo com a pessoa. Uma coisa muito importante aqui, que eu preciso lembrar, é que ao passar a procuração, ela deve ser feita do certificado do CNPJ da matriz, ainda que essa matriz não tenha contratado os serviços da mesma medicina, porque as filiais, elas costumam ter, né, o seu certificado para emissão de nota e outras coisas, acesso a bancos, mas para essa procuração precisa ser feito pelo certificado da matriz, porque senão a gente não consegue transmitir essas informações para o e-social. Pode seguir, Simone, se não tiver nenhuma dúvida. Pode seguir mais uma, que eu já falei os 4 tópicos. Então, as inconsistências. A inconsistência nada mais é do que os erros que são acusados lá dentro do portal, né? Quando nós enviamos alguma informação faltando, na verdade, dados, né, cadastrais, ou com divergência de informações, né? Por isso que é muito importante, a gente volta lá na questão da planilha, né, do preenchimento inicial, não só do preenchimento inicial, mas também da constante comunicação entre a empresa e a sua medicina contratada, para que a gente tenha as informações atualizadas. Por exemplo, o funcionário foi demitido e isso foi dentro do período de experiência, então não foi necessário realizar o demissional, a gente precisa ser informado que ele foi desligado para poder alimentar isso no sistema.
trocou o nome de solteiro para nome de casado, precisa informar. Qualquer divergência de informações vai acusar erro, tá? Então, a gente faz esse trabalho, né? Tendo esses erros, a gente vai entrar em contato com o nosso cliente, vai pegar as informações que precisam ser corrigidas ou inseridas, e aí vamos atualizar no sistema, reprocessar a transmissão e acompanhar até que o evento tenha sido enviado com sucesso. Pode passar um, por favor. Pode passar para aparecer os 4 errinhos, por favor, Simone? Isso. Esses são os principais erros que aparecem no sistema para a gente, né? Quando envia alguma informação e volta o erro para nós. Basicamente, todos eles querem dizer ou a empresa não informou os dados para nós corretamente, né? Algum dado de CPF, a matrícula do e-social, ou ela deixou de informar, então ali no momento da admissão, às vezes a gente acaba colocando só o que a empresa informou na guia de encaminhamento, né? E fica essa informação faltante. E também um dos erros mais comuns são por conta de falta de atualização dos exames, né? Quando nós temos essa parceria, né, nós vamos fazer o acompanhamento, PCMSO e os exames para os nossos clientes, nós conseguimos configurar no sistema para que mensalmente gere uma convocação de exames. Essa convocação de exames ela só vai gerar se realmente estiver um exame vencido ou próximo do vencimento, né? Então, nós vamos sinalizar através desse e-mail. Então, é importante, muito importante que a empresa acompanhe. Normalmente, ele vem como SOC é o nosso sistema. E, às vezes, vai direto para a caixa de spam. Então, só tomar o cuidado de deixar ele lá como confiável, né? Ou marcar como confiável esse e-mail para que vocês recebam e acompanhem para que não esteja atraso na realização dos exames, tá? E também, se por acaso a gente fez lá o atendimento, então gerou um cadastro e um ASO lá dentro do evento S2220, só que depois disso a empresa não entrou lá, o sistema que faz o envio da parte de folha, não entrou lá no sistema para informar os dados cadastrais do funcionário. Se falta essa informação lá da parte de folha, o sistema vai acusar de como não existe um vínculo trabalhista. Os 2 eventos, né, o evento de SST e o evento de folha se conversam muito, e eles cruzam as informações. Se houver divergência ou falta de informação, também vai acusar erro. Pode passar. Tem umas perguntinhas aqui. Bernardo Oliveira Lopes. Bom dia. Os eventos de SST foram bem simplificados no decorrer das prorrogações. Futuramente teremos outros eventos de SST obrigatórios, como, por exemplo, treinamento, entre outros? Então, não tem nada previsto ainda, né? Uhum. Não tem nada previsto, nada informado que eles vão anexar os demais itens aí trabalhistas, né? Como eu havia dito, no início estava englobado tudo, né? Tanto a trabalhista quanto a previdenciária, a parte de treinamentos, e aí eles foram retirando e deixaram bem enxugado, né? Só com a parte previdenciária, mas não tem previsão não para anexar essa parte trabalhista aí das NRs ainda não. Até o momento não tem previsão não. Ok. Damares Azevedo, no caso da empresa prestadora de serviço, em 3 tomadores diferentes, qual laudo deve ser feito por tomador, pois o risco varia de tomador para tomador? A empresa tem prestadores de serviço. Isso. No caso da empresa prestadora de serviço, tem 3 tomadores diferentes. Qual laudo de cada deve ser feito? Varia o risco de tomador para tomador? Por eles serem 3 diferentes? No caso, os eventos e laudos seriam feitos para funcionários registrados, né? Uhum. Eles são prestadores de serviço, acredito que eles sejam PJ, né? Uhum. Então, não tem previsão, é só para quem é registrado mesmo, CLT, na base da CLT.
Cíntia Godoy Oliveira, bom dia. No caso, estamos procurando contratar as empresas de SST, que já faz essa obrigatoriedade de envio e tudo mais, passando a procuração apenas SST, o que seria o mais correto, certo? Exatamente. Quando você vai passar a procuração, tem vários serviços. Você tem a opção de colocar para que o outro tenha acesso a todos os serviços da Receita ou apenas selecionar os eventos de SST. Ok. Fortus Contábil. Bom dia. Como fazemos a consulta do CNAE anualmente? Como fazemos com o FAP? Para mim, de novo, né? Pergunta. O governo, todo mês de setembro, ele informa essa consulta. Então, você entra lá no site no site, né, na internet, consulta FAP. Vai precisar da senha que foi cadastrada lá na Receita Federal, vai colocar o CNPJ de cada empresa, CNPJ raiz, e consultar. Lá vai vir todo o histórico da empresa. Os envios de folha de pagamento, você enxerga lá os percentuais, você enxerga o quanto, uma média do quanto você contratou e demitiu. Se preferir, deixa aí seu e-mail que eu mando o link para você. Mas é tranquilo, consulta FAP que você já encontra na internet. Ok. Simone, Oi? uma observação aí da última dúvida aí que o rapaz perguntou aí dos prestadores de serviço. Assim, se ele possui uma empresa e ele tem pessoas contratadas para prestar o serviço, no que diz respeito ao PGR, ele vai ter que constatar no PGR da empresa dele os riscos e as atividades daqueles prestadores de serviço, entendeu? Referente ao LTCAT, não tem nada prevendo que a empresa é obrigada a fazer um LTCAT dos prestadores de serviço. Mas a gente sabe que na parte jurídica, né, tem a questão de vínculo empregatício, da pejotização, que às vezes o advogado da pessoa pode estar entrando com uma ação e tal. Então, não é previsto, porém, ela pode anexar nos laudos dela também, entendeu? Como uma forma de prevenir por futuros processos trabalhistas. Mas na legislação não prevê isso, né? De ela estar fazendo o laudo para cada prestador de serviço. É previsto mais para quem é CLT, né? Okay. Se a empresa contrata a pessoa no regime da CLT, né? E para envios do e-social é da mesma forma. É previsto mais para pessoas que são contratadas no regime CLT. Ok. É isso. Ok, obrigada. Nina Ragano. Acho fundamental a interligação de medicina e contabilidade, trabalhando em um único propósito, manter as informações corretas. Ronil. Sobre esse comentário, fazer só mais uma da última que falou. Eu também acho muito interessante esse entrosamento, entendeu? Entre medicina e a contabilidade. Por quê? Porque não é pelo fato de serem maus profissionais, é porque muitas vezes nunca foi informado mesmo a questão da GFIP, a questão da aposentadoria especial. Então, não é que às vezes a contabilidade não informou porque não quis, é porque também não sabia, porque a empresa que a empresa a qual ela presta serviço contratou uma medicina que também não fez só vendeu os programas, vendeu os laudos e não sentou com a contabilidade e informou, chegou, essa empresa aqui, ó, ela vai ter que tem um percentual aqui de financiamento, ela vai ter que recolher baseado no salário, ó, essa atividade aqui deu um código GFIP número 4, então esse código aqui vai gerar esse percentual aqui. Nunca foi sentado para informar esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes aconteceu casos de
a empresa achar que está tudo ok, que está lá, a contabilidade fez o serviço dela, a medicina fez o serviço dela, porém, eram empresas de posto de gasolina, entendeu? E aí a Receita Federal foi até o posto, e na avaliação deles, daria direito a uma aposentadoria especial por exposição a benzeno, um exemplo, né, que é um agente cancerígeno. E aí, qual que foi a determinação? A empresa recolher aquela aposentadoria especial dos últimos 5 anos, entendeu? Por quê? Porque não foi informado e, por não ser informado, a empresa acabou não recolhendo, não pagando esse tributo, só que quando foi fiscalizada, ela teve que recolher os 5 últimos anos que retrocederam ao dia da fiscalização, entendeu? Então é muito importante esse entrosamento, porque tem algo que a contabilidade ela vai pegar informações da SST. E, por outro lado, a parte de SST também tem que se oferecer e sentar e conversar e explicar mais, né? Não só simplesmente dar um laudo, dar um documento e falar, já fiz minha parte e agora vocês se viram. Tem que ter esse entrosamento, eu acho essencial. Perfeito. Eu vou seguir com o slide e depois eu volto a fazer mais perguntas, ok? Responsabilidade. Então, a responsabilidade era um outro dilema, né? Que quando veio o E-Social, houve um certo dilema, assim, de a contabilidade falava, eu não vou enviar eventos de SST, isso aí é obrigação da SST. A SST falava, não, a gente só faz os documentos, os exames e envia para a contabilidade que tem que fazer isso. E ficava aquele, um jogando a bola para o outro, um jogando a bola para o outro. Mas, na realidade, a responsabilidade primordial é da empresa, entendeu? A empresa, ela tem uns eventos de folha de pagamento, tem uns eventos referentes à contabilidade, ela faz o quê? Ela contrata uma contabilidade, passa todas as informações e a contabilidade começa a fazer a administração daquela parte para a empresa, não é isso? No SST é a mesma forma, a empresa ela tem que tomar a sua atitude e falar, não, esses eventos aqui não cabe a contabilidade pega a parte contábil, esses eventos aqui são de medicina e segurança do trabalho, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá no mercado, verificar propostas de medicina e segurança do trabalho e contratar essa medicina. Essa medicina, ela vai instruir e vai dizer tudo o que precisa ser feito referente à saúde e segurança do trabalho. Fazendo isso, a medicina, ela vai enviar os eventos. Então, a responsabilidade tem que partir da empresa. Se a empresa não tomar essa atitude de fazer a contratação de medicina, da contabilidade, fazer os documentos, fazer os exames, fazer tudo o que a legislação pede para a medicina poder enviar, não vai adiantar nada, né? Até porque quando o evento vai para o E-Social, o que vai lá não é o nome da medicina ou da contabilidade, vai o nome da empresa, né? Então a empresa tem que ter consciência disso, que eles têm que apertar o gatilho e ir atrás desses profissionais para poder estar fazendo esse serviço, mas cada um no seu quadrado, né? Vamos se dizer. Mas a responsabilidade primordial é da própria empresa, entendeu? Ok. Comentar aqui que a não transmissão dos eventos no prazo estipulado pode acarretar as multas ao governo. E assim como o Elton disse, nada disso é novo, né? As NRs que cuidam aí da parte trabalhista, elas já existem há muitos anos. Então, o fato de não registrar um funcionário pode gerar uma multa de R$ 800 por empregado e a reincidência até R$ 6.000. Então, tem que ter muito cuidado quando deixa de fazer o envio
correto das informações, deixa de registrar um empregado no tempo certo. Nós temos muita consultoria aqui falando que a falta do registro do empregado no tempo certo, né? Por azar, tanto do empregado como da empresa, ele ocorreu um acidente de trabalho, e aí faz como? Eu pergunto, né? A pessoa não foi enviada os eventos no tempo certo da admissão, então não foi feito o registro dela no governo, no cadastro do governo. Como agora eu vou emitir uma CAT para esse empregado? Como agora esse empregado vai ter direito a um auxílio-doença junto à Previdência? Então, são situações que a gente acaba achando que só acontece na casa do vizinho, mas acontece na nossa. Então, vamos sempre trabalhar de forma correta, né? Sempre fazer os envios no tempo certo. Antigamente, quando não era tudo automatizado, ainda se tinha possibilidade de deixar na experiência, no final do mês, se registrava ou não. Hoje já não temos mais essa opção. É um risco muito grande a empresa deixar de fazer as coisas hoje em dia no tempo certo. Não tem mais como, eu sempre comento, né? Não dá mais para fazer meio certo. Ou você faz tudo certo ou tudo errado. E logo o quê? O tudo errado terá consequências. O tudo errado a gente já sabe. Quem paga errado paga duas vezes. Então, as empresas acabam tendo, né, muitos problemas por não fazerem as coisas no tempo certo. Pode seguir, Elton. Isso aí, nessa parte da folha, né? Tem que estar bem alinhado também com a parte de medicina do trabalho, né? Por exemplo, se uma matrícula lá que foi registrado lá no evento de folha, ela foi informada para o setor de segurança e medicina do trabalho, quando a gente for enviar o S2220, o S2240, vai dar inconsistência, né? Então, as informações admissão, a data de admissão, tem que estar exatamente igual. Então, tudo começa lá em cima, no evento de folha, né? Da contabilidade. As informações cadastrais são enviadas para nós, né? Para a gente fazer o cadastro, e tem que estar batendo, para poder, quando a gente fazer os exames médicos, quando fizer o 2240, do registro dos ambientais, e a gente enviar para o e-social, não ter inconsistências, né? Porque tem que estar alinhado aí as informações. E a gente sempre ressalta aqui, né? A gente não tem nada novo, é só continuar mantendo o que já era feito antes. Vai fazer uma contratação, faz o exame admissional, depois de um período lá estipulado no PCMSO, faz o periódico. Houve a mudança de riscos, faz o exame de mudança de riscos. Vai demitir, faz o demissional, né? Houve uma mudança drástica na empresa, adquiriu uma máquina que vai gerar um novo risco, mudou o layout totalmente, comunica a medicina do trabalho para a medicina poder enviar os profissionais lá e fazer uma avaliação, ver se gera novos riscos, ver se expõe os colaboradores a novos riscos, que com isso faz a atualização e automaticamente atualiza o 2240, e aí envia para o e-social, né? Então é isso, a gente sempre ressalta para continuar mantendo as informações corretas e a parte de medicina e segurança do trabalho alinhada, né? Como já era um pedido até anteriormente do e-social, né? Não deixar para a última hora. E a partir de janeiro o governo, a Receita Federal, o pessoal aí que fiscaliza, já vai ter autonomia para poder autuar, né? Para poder multar. Então, quanto mais antes você tomar atitude e já começar a alinhar tudo referente ao e-social, melhor. Porque quando chegar em janeiro, a partir de 15 de fevereiro, a gente não pode mais reclamar se houver uma atuação, entendeu? Ok. Então, agora tem mais algumas perguntinhas aqui. Ronil, a empresa seria um mercado, ele mudou a função de uma funcionária para padeiro. Muda o risco? Então, qual que era a função dela antes Ele não fala, ele falou que a empresa seria um mercado, e aí mudou a função da funcionária para padeiro, mas ele não falou qual era a função anterior.
Provavelmente teria que fazer o exame sim, porque na função de padeiro, eu não sei se ela era caixa, não sei se ela era repositora, atendente, esses são funções que geram um risco totalmente diferente de um padeiro. O padeiro ele fica exposto a um forno, ao calor, ele pode pegar bandejas quentes, pode gerar um risco de acidente, né? Depende muito. Então, automaticamente teria que fazer sim o exame de mudança de risco, sim. Uhum. Obrigada. PAMAF. No serviço de mensageria, a ISO Saúde entrega um protocolo de que o envio foi feito? Na realidade, assim, nós estamos nos estruturando, né? Então, a partir de janeiro, nós vamos enviar mensalmente um relatório contendo todos os números de recibos. Esses números de recibos são gerados quando o evento dá como concluído lá no portal, né? Então, nós vamos entregar esse relatório com os números de recibos para o cliente. Então, vai ser sempre uma vez por mês. Okay. É uma forma de comprovar de que a gente está fazendo o trabalho e está ocorrendo tudo ok. Damares Azevedo. No caso do estagiário... Pulou aqui. No caso do estagiário, precisa subir os eventos S2220 e S2240? Você vai responder, Eliane? Pode ser. O estagiário, na verdade, ele não está enquadrado lá na NR7, não tem uma informação, né? Os que são obrigatórios, que nós sabemos, são os funcionários CLT, aprendiz e temporário. O estagiário lá, ele não deixa claro de que precisa fazer a transmissão, é facultativo, mas Isso. se a empresa quiser fazer, melhor ainda, né? Assim se assegura. Alberto e Gino de Almeida. Parabéns, muito informativo. Obrigado, Alberto. Ficamos felizes em poder contribuir aí. Nina Regano. Vocês do Sindiloja são demais. Muita informação e conhecimento. Obrigada, Nina. Ela também disse que SST e Folha em parceria sempre. Fernando Gualberto. Quando tem uma rescisão, não consigo enviar o evento S2220, porque fala que não existe contrato. Como devo proceder? No demissional, né? Isso aí é uma... Tá faltando informação. Isso, é uma inconsistência. É uma inconsistência. Já... Por que não possui contrato, né? Deveria. Eliane comentou até, nenhuma das inconsistências, acho que é isso. Muito provavelmente pode ter acontecido de a pessoa que é responsável pelo evento de folha não ter feito o envio inicial do cadastro do funcionário. Então, como a gente disse, as informações elas se cruzam. Se algum dos eventos deixam de ser enviados, né, com essa informação, vai dar inconsistência sim. Então, dá uma olhadinha, verifica se foi feito, houve uma falha lá no início, né, quando o funcionário foi registrado, se foi deixado de informar o cadastro dele lá no portal. Ok. Sônia Araújo. A empresa que presta serviço e possui funcionário alocado nas dependências dos tomadores do serviço, deve ser feito laudo para cada local de trabalho, ou seja, cada tomador? Ele vai ter que fazer o laudo no local onde ele executa o trabalho, né? Então, por exemplo, ele pode estar trabalhando em um local que tem exposição a um determinado tipo de risco. Só que dali, em outro dia, ele vai para outro local trabalhar que deixa ele exposto a outro tipo de risco diferente daquele que ele trabalhou no dia anterior. Então, o correto é você ir avaliando por etapas, né? Você não vai conseguir fazer um laudo em uma semana quando é dessa forma. O certo é você ir nas atividades, todas as atividades que ele realiza, né? Vai fazer uma avaliação por atividade, onde ele executa a atividade, e aí sim você vai poder fazer um laudo e concluir, né? Sobre a exposição dele, se
se dá direito a uma aposentadoria especial, se não, se está exposto a riscos previstos no decreto previdenciário ou não. Então, o correto é ele fazer uma avaliação por atividade, porque senão fica faltando, né? Você pode ir num dia fazer avaliação onde ele executa uma atividade mais simples, onde não tem exposição nenhuma, e deixa de ir em um outro dia onde ele está extremamente exposto a algum determinado risco. Então, o correto é ir por atividade, sim. Ok. Augusto Batista. Por favor, enviei com atraso a admissão. Admissão de 1/9, envio dia 20/9. Sofreu um acidente de trabalho no dia 22/9. Não consigo fazer o CAT? Bom, o que a legislação pede é que seja feito em 24 horas, né? Caso não consiga fazer em 24 horas, a gente aconselha que envie da mesma forma, né? Do que deixar de enviar, né? Envie da mesma forma, porque tem os registros que ele passou no hospital, que ele ficou afastado, no caso, se estiver afastado, que ficou afastado por um período de dias. Então, é mais aconselhável que envie com atraso do que não enviar, né? Mas o prazo é 24 horas. Mas como já Ele passou... admitiu dia 1/9 e enviou só no dia 20/9, né? Ele já enviou com atraso. E aí o trabalhador sofreu um acidente 22/9. É isso mesmo, Entendeu? Elton, tem que informar. É, Independente do prazo, ter perdido o prazo, tem que enviar a CAT. Se a Receita, nesse momento, vai autuar ou não, ele vai saber depois, mas tem que enviar. Porque a verdade. CAT tem o prazo certo, né? 24 horas. Ok. Sandra Freitas, parabéns. Ótima live. Obrigada, Sandra. Sônia Araújo, no caso do funcionário alocado na dependência do tomador, posso utilizar o laudo do tomador? É assim, se no lado do tomador tiver lá apontado as atividades do terceiro, lá do prestador de serviço, tiver todas as avaliações, tiver lá bem especificado, o rapaz da empresa tal presta serviço disso na nossa empresa, tiver toda a descrição de atividades, tiver toda a avaliação ambiental necessária, tiver as medidas de prevenção, de proteção, aí pode. Agora, se a empresa tiver um laudo e não tiver constando nada, não pode não, porque não vai estar informando nada, né? Vai estar informando algo da empresa e do prestador de serviço, não. Ok. Damares Azevedo, live muito boa. Obrigado a todos pelas explicações. Augusto, obrigado pela informação. Pamaf, agradeço pelas informações. Ótima live. Profissionais excelentes, obrigado. Bom, em nome do Cindy Lojas São Paulo, gostaria de agradecer a presença e a participação de todos. Espero que a live tenha contribuído de alguma forma. Eu gostaria de deixar à disposição, né, nossos contatos, utilizar a nossa central de relacionamento. Vocês podem ligar no 2858-8400, na opção 2. Ou ainda pelo WhatsApp, no 2858-8494. E tem o e-mail, adm2@isosaude.com.br. No caso de dúvidas, é só entrar em contato, que a equipe ajudará vocês, ok? Lembrando que a live ficará gravada em nosso canal do YouTube. Gostaria de agradecer Eliane, Elton, Vaneide, muito obrigada pela participação, parabéns, vocês foram excelentes. Obrigado. Obrigada a todos, tenham um ótimo dia e até a próxima. Bom dia.